Bom dia, gente. Estamos começando então mais uma videoaula de sustentabilidade e desenvolvimento e hoje nós vamos abordar alguns temas interessantes e importantes relacionados então à questão de sustentabilidade empresarial e modelos voltados então para essa questão de negócios, né, para um processo mais uma questão de organização mais ambientalizada, né, que é um dos pontos importantes também que nós estamos trabalhando ao longo da nossa disciplina e são alguns temas pertinentes na qual nós vamos poder trabalhar, né, e conseguirmos conceitualizar exatamente a partir destas questões. Qual é a ideia quando nós se trabalhamos então com a questão de sustentabilidade empresarial e o processo de modelos de gestão? Uma das grandes características e condições a partir da videoaula que eu quero passar para vocês hoje é exatamente nós conseguirmos identificar alguns processos importantes e interessantes quanto à própria questão de organização de um negócio. Né? Nós vamos ter uma série de empresas de médio e grande porte, na qual se tem que ter, além dos cuidados com o processo, né, de obtenção de valores expressivos para a manutenção do negócio. Né? Isso tem toda a ver com a questão então relacionada com as funcionalidades, o marketing e a parte de gestão administrativa básica, que é um ponto em comum que todas essas empresas vão precisar apresentar. Também é uma outra questão de sustentabilidade, né, e uma própria readequação desta empresa, se utilizando de modelos ambientais. Nós já viemos trabalhando com algumas dessas questões e já abordamos até em algumas aulas especificamente sobre o processo de caracterização entre, né, o que nós consideramos como um ecossistema normal e o ecossistema industrial também, e as implicações a partir deste processo. O que eu quero dizer com vocês, toda essa exemplificação do ecossistema natural e o ecossistema industrial? Porque isso também vai ser aplicado nesse processo das gestões empresariais. Se nós temos uma grande empresa, tudo que é produzido ali, ela vai ter um grande processo de formulação de dejetos que precisa ser eliminado. Né? E isso pode trazer alguns prejuízos, inclusive com a questão de liberação, como nós já falamos, né, na videoaula, sobre o processo de características de poluição e alguns manejos que são utilizados até pela própria governo, né, na questão de gestão ambiental e políticas de gestão ambiental. Na questão de fiscalização, aqui é dar uma abordagem em um ponto específico de uma maneira diferente. Isso significa que nós vamos tentar visualizar de tudo aquilo que é produzido por uma grande empresa pode gerar prejuízos no futuro, especificamente por nós estarmos contaminando o ambiente, né? Eliminando algumas características naturais e isso servindo até como um próprio processo de prejuízo. Então, uma ideia dentro dessa questão da gestão ambiental e uma própria sustentabilidade dentro de um modelo empresarial, vem se tentar abordar alguns tipos de estratégias que possam aumentar, né, a questão do lucro dessas próprias empresas, e nós não podemos fugir exatamente desse aspecto, porque a empresa ela tem a necessidade de se ter um lucro para poder ter a sua manutenção, ter novos investimentos, e a ideia é exatamente que a partir dessa ideia de lucro não seja só uma questão financeira, né, uma abordagem mais capitalista, e sim tentar trazer para vocês que toda essa ideia de investimentos e lucros na qual essa empresa vem a ter pode ser trabalhada inclusive, né, sem ter a necessidade de gastos elevados para a manutenção das suas atividades. Como é que nós podemos pensar num primeiro exemplo, pessoal, tá? Meus queridos alunos em casa, para que nós consigamos então visualizar estes aspectos de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Uma empresa, por exemplo, alimentícia, se tem a necessidade de trabalhar com água, né, ela vai ter um gasto elevado, né, com a eliminação de água para os seus processos dentro da sua produção e o próprio processo de tratamento especificamente, né, e caracterizado dentro desta indústria. E os gastos elevados, né, com o tratamento de água acabam também, às vezes, trazendo um pequeno prejuízo nessa questão de ganhos para a própria empresa. Então, ela poderia tentar otimizar
estas ações a partir de ideias, né, com conceito ambiental um pouco diferenciado, na qual poderiam fazer com que ela, ao se utilizar esta água, pudesse reaproveitar para outros processos. Tá? Um bom exemplo que nós podemos tratar é a questão da água da chuva, que poderia ser captada e ser utilizada para o processo de higienização e limpeza, né, sem ser destinado ao próprio processo de produção ou consumo dos funcionários. Então isso já daria um belo ganho de valores expressivamente para estas empresas, que poderiam se utilizar destes mecanismos e, a partir, obviamente, desta ideia, deste conceito, se ter uma abordagem já mais diferenciada. Então isso já é uma outra caracterização interessante. Então eu posso trabalhar com essas pequenas questões de gestão ambiental, estar voltado com o conhecimento dentro do meu próprio ecossistema na qual esta empresa está inserida, e a partir deste processo e destas pequenas ações conseguir, obviamente, então ter algum tipo de ganho, e obviamente isso traz um maior benefício tanto para o ambiente, porque nós vamos deixar de ter um consumo elevado daquela água que seria descartada e passa a não ser mais considerada adequada até para o próprio consumo, né? Podendo levar a algumas condições até de toxicidade, dependendo de locais onde se encontram. Como nós temos aqui um bom exemplo dentro do Vale do Taquari, dentro do nosso rio Taquari, ali na qual nós já temos um alto índice de contaminação, a partir exatamente de empresas que estão localizadas ali, anos e anos liberando efluentes, na qual já vão contaminando e trazendo um grande prejuízo para o próprio ecossistema dali, fazendo até com que se tenha até muitas vezes a diminuição de obtenção de matéria-prima. Então são algumas dessas questões. A empresa consegue se fazer algumas economias, se consegue se utilizar de pequenas estratégias, e a partir, obviamente, destas pequenas estratégias, se ter uma melhor readequação e uma melhor condição para este processo específico, então, de ganhos quanto à sua utilização destas características na qual nós estamos falando. Tá? Quando nós trabalhamos com a questão então de gestão ambiental, como o próprio slide aqui ao lado nos traz, para que vocês tenham uma noção, em uma boa condição, a gestão ambiental é relacionado com intervenções que visam evitar o surgimento de problemas ambientais ou obter efeitos positivos sobre os problemas causados pelas ações humanas. Tá? Então nós podemos até retomar o exemplo que eu trouxe para vocês anteriormente, a ação de utilizar então períodos de chuva, ou então a água da chuva que seria descartada e que não teria muita utilidade, que poderia estar se perdendo, se fazer esta captação e se utilizar isto para o processo de limpeza ou então de readequação deste uso de água para banheiros, sem que se tenha então a perda de água referente a esses processos básicos dentro de uma empresa, e que isso possa então trazer alguns benefícios especificamente. Então a gestão ambiental ela vai tentar trazer ideias na qual nós vamos poder utilizar, e a partir obviamente desses processos de ideias e de reutilizações, então fazermos uma melhor utilização destes recursos naturais, e com isso trazer alguns ganhos extremamente positivos tanto para a empresa quanto para o meio ambiente. Que é exatamente esta a base, esta é a ideia na qual nós vamos tentar abordar aqui e fazer com que vocês consigam, obviamente, compreender estas ações na qual nós vamos estar trabalhando e visualizando, né, gente? Bom, pessoal, a gestão ambiental ela vai se aplicar a uma grande variedade de iniciativas relativas a qualquer tipo de problema ambiental. Pode estar relacionado então com ações governamentais para poder se enfrentar a escassez de recursos. Até temos um bom exemplo, Barbieri, que tem um artigo muito interessante de 2007, vou estar liberando também para aqueles que tiverem interesse, para poder se fazer uma relação completa da ideia dele nesta construção específica quanto à caracterização da gestão ambiental. Ele tenta organizar esse processo em três dimensões distintas, a chamada dimensão espacial, que vai ter um concerne específico na área na qual se espera que a ação da gestão ambiental tenha uma maior eficácia. Então, conseguir relacionar esta ideia de otimizar as ações especificamente dentro deste processo da dimensão espacial, para que isso tenha uma maior efetividade nas ações a serem tomadas e nas características que podem ser utilizadas
para esse processo, né? Um segundo ponto, a dimensão temática, que vai delimitar as questões ambientais a qual a ação vai se destinar. Então, o primeiro ponto é nós sabermos o que fazer, que tipo de ações ambientais sejam mais eficientes para um problema na qual nós estamos visualizando. A temática é especificamente abordar quais são os pontos principais na qual nós estamos visualizando um problema. Então eu vou determinar ou vou arranjar estes pontos específicos como alguns pontos principais e a partir daquilo tomar as providências sobre aquelas características ambientais na qual nós estamos visualizando. Tá? A dimensão institucional, que vai fazer com que especificamente se tenha a determinação de que agentes vão tomar essa iniciativa, seja ela então relacionado como um bom ponto específico dentro dessa questão da gestão ambiental. Se isso está relacionado a órgãos públicos ou privados, ações em conjuntas, e quem vai ser responsável pelo quê. Quando nós trabalhamos com a questão de políticas públicas, também teve alguns outros pontos interessantes, algumas leis e normativas que nos puderam clarear um pouco mais sobre estas características interessantes. Por exemplo, então eu vou ter parte dentro dos órgãos públicos especificamente como a parte de regulamentação do que pode ser feito, que tipo de ações devem ser tomadas, e dando uma orientação específica sobre como outros órgãos e também instituições privadas devem agir a partir daquela regulamentação. Então, dando já uma normativa e uma organização, um norte especificamente para estas ações, e a partir, obviamente, disso, determinando quem é o profissional, como ele deve fazer e que tipo de ações são possíveis. Então, todos estes aspectos e essas dimensões nos trazem uma visão mais ampla e complexa de como toda a interação dentro de um determinado ambiente pode ser tomado e feito especificamente. Então, se tendo estas três dimensões básicas que são trabalhadas dentro destes modelos e instrumentos, nós vamos conseguir então ter um melhor gerenciamento destas ações que são bem positivas. Ainda existe um outro ponto importante, a chamada dimensão filosófica, que trata da visão de um mundo e da relação entre o ser humano e a natureza, que é, na verdade, uma ideia específica e que sai fora destas três primeiras dimensões na qual nós estamos falando, a área na qual se espera se ter ação, que questão ambiental eu vou atuar, e um terceiro ponto específico, quem deve fazer o que naquele local. A dimensão filosófica ela vai tentar trazer ou elucidar o ponto da ação destas três dimensões, exatamente se tentando visualizar o contexto da presença do ser humano dentro da natureza. É aquilo que nós já discutimos basicamente desde a nossa primeira aula, na qual quando nós trabalhávamos se nós deveríamos ter um sistema especificamente, como egoísta, egocêntrico, como nós trabalhamos, ou ecocêntrico, naquela visão em que o homem não pode se ter esta ideia e esta interação do ser humano, não achar que a natureza está lá para que nós possamos utilizá-la da maneira como nós achamos que deve ser feito. E sim que nós fazemos mais uma parte deste pequeno quebra-cabeça. E no momento em que nós conseguimos ter a noção de que nós somos mais uma dessas grandes peças na qual o quebra-cabeça que está sobre a mesa atua, fica mais fácil nós termos uma ideia de como nós vamos gerir estas questões ambientais, porque nós somos a parte destas estruturas e destes pilares na qual nós vamos então conseguir atuar especificamente. Gente, para que isso não fique tão confuso e tão filosófico de uma maneira mais prática, a ideia é o seguinte: nós já trabalhamos, eu acho que talvez as três dimensões básicas da qual vão estar relacionados ao artigo fique mais claro. Primeiro é o local, o segundo qual é o problema, e o terceiro quem vai fazer isso. E o quarto é nós tentarmos entender que tipo de interação humana dentro daquele ambiente, a partir da presença de uma empresa, de uma indústria, acabou ocasionando este problema e como a natureza poderia se comportar neste processo. Então, como eu conseguiria trazer um equilíbrio para que não houvesse um maior prejuízo dentro desta caracterização da natureza. Então, a partir destes pequenos mecanismos, nós vamos ter, então, um processo interessante dentro destas minhas dimensões, sabendo qual é o meu papel dentro
daquele espaço natural, se assim nós podemos dizer, né, para que eu consiga então ter uma melhor caracterização, uma melhor atuação. Então são exatamente estes pequenos pontos na qual nós vamos poder abordar e trabalhar. Quando nós trabalhamos então com uma outra perspectiva dentro dessa questão da gestão ambiental, nós vamos ter uma caracterização então da abrangência espacial, como eu falei para vocês, quais são os pontos específicos na qual nós vamos ter, né, dentro desta visão caracterizada então depois por mais alguns eixos. E o mais interessante que nós podemos trabalhar é porque exatamente a partir do gráfico, tá, fica mais fácil de nós conseguirmos compreender que tipo de questão e que tipo de abordagem deve ser feita. Tá? Se nós pegarmos então a questão da abrangência espacial, se nós vamos atuar a nível local especificamente dentro de uma empresa, de um setor ou de um pequeno ponto desta localidade, se ali se encontra um determinado problema, como nós vamos fazer este processo de ação e que tipo de problemas nós estaremos trazendo para aquele local, ou se isso passa deste contexto, por exemplo, empresarial, e é uma questão já sendo determinada da localidade onde aquela determinada empresa se estabeleceu, então seria uma questão mais regional, uma questão que talvez não seja então especificamente de uma determinada localidade, mas de um país inteiro como um problema como um todo, ou então do planeta como um todo, como nós podemos abordar. Que tipo de ideias nós podemos pensar ao longo destes tempos e planejamentos que nós já tivemos dentro da disciplina, para que a gente consiga ter uma ideia da questão da abrangência espacial, em que nível nós vamos atuar. Um bom exemplo que nós poderíamos abordar é exatamente o processo do buraco na camada de ozônio para a produção de uma grande quantidade de desodorantes ou aerosóis, na qual nós tínhamos então a presença do CFC, que era liberado, um gás que estava relacionado então com um maior processo de interação com o ozônio, fazendo com que houvesse então exatamente uma caracterização de uma resposta química inadequada e que poderia ter levado então ao processo de abertura da camada de ozônio em diversas localidades no mundo. Então isso é um problema que nós vamos ter e que vai ser considerado global especificamente, se nós trabalharmos com esta característica de problemas ambientais. Por quê? Porque nós vamos ter várias localidades com várias empresas que produzem estes mesmos produtos, e isto de uma maneira com o somatório especificamente acaba ocasionando um problema que não é visto em só uma localidade, mas no mundo inteiro. Então nós temos estas condições específicas para conseguirmos compreender. Obviamente, para também conseguir identificar o quanto isto afeta na abrangência espacial, nós vamos ter ali as questões ambientais, que é um segundo ponto importante a ser abordado, em que determinados pontos específicos nós vamos visualizar os maiores prejuízos, como por exemplo a questão de problemas no ar, na água, no solo, problemas de fauna e flora, de recursos ou de extração mineral, E aí até vindo com outro ponto, o buraco da camada de ozônio, maior entrada, o superaquecimento e uma série de outras questões que vão estar ligados, por exemplo, com uma questão global que seria o aquecimento, e como nós podemos caracterizar o outro ponto importante, a questão da iniciativa, se vai ser relacionado com uma determinada empresa porque ela está mais regionalizada ou mais localizada em um determinado ponto, se isso já vai ter um âmbito de estar mais considerado, saindo daquelas condições específicas e pequenas de uma empresa, de um governo, de uma sociedade como um todo, ou de blocos econômicos. Quando a gente trabalha com a questão de blocos econômicos, a gente pode trabalhar com um processo de complexo de países, Então, poderíamos pensar em alguns pontos importantes, como nós temos aqui organizado já a questão dos grupos econômicos, tanto na América Latina quanto na América do Norte, e a participação exatamente, ou até a própria questão da Europa e estas influências que nós vamos conseguir visualizar. Então, como estas nações entre si vão conseguir fazer uma atuação importante, e que consiga ter exatamente esta caracterização e estes pontos importantes para a sua atuação. Então são várias questões na qual nós vamos poder visualizar.
Tá? A partir, obviamente, deste processo da gestão ambiental, nós vamos ter um outro ponto importante. Para que eu consiga ter conceitualizado e uma ideia específica de como nós podemos gerir estas questões ambientais, nós já discutimos isso em uma das nossas aulas anteriores, a importância que se tem inicialmente de nós conseguirmos desenvolver campanhas de educação ambiental. Tá? Por que educação ambiental como um ponto importante para este trabalho e esta construção de conhecimento na qual nós vamos poder abordar e podermos estar visualizando exatamente neste momento, tá, gente? A educação ambiental, e eu me lembro muito bem que nós comentamos já isso, exatamente serviria como alicerce para que a gente, de grão em grão, conseguisse construir uma consciência dentro de uma sociedade como um todo e que fique mais fácil o entendimento desde estágios iniciais da formação desta pessoa, tanto na questão educativa especificamente, nós conseguirmos trabalhar com a ideia da preservação. Tá? E um ponto importante de se trabalhar com essa questão da preservação é nós não trabalharmos com um lado muito lúdico ou mágico, com aquela questão de que a natureza tem todos estes aspectos que muitas vezes é o que acaba levando as pessoas a não darem uma ênfase necessária a estas características, né? Mas exatamente a importância da manutenção da natureza para que nós, porque nós somos partes integrantes desta natureza, consigamos continuar subsistindo. Então existe exatamente este ponto. E a ideia da educação ambiental não é nós só romantizarmos a questão do ambiente, mas sim trazermos um ponto importante. Por isso que todas as áreas, e não somente as áreas biológicas especificamente, podem atuar ou podem exatamente trabalhar com essa questão da educação ambiental. Obviamente nós temos a atribuição das áreas biológicas serem responsáveis por isso, mas todas as demais áreas dentro deste processo educativo podem e sim complementar com a visão na qual compete para cada uma destas profissões ou das suas formações especificamente, dar exatamente uma caracterização de onde deve ser inserido este processo da educação ambiental. Esta conscientização não é, como já repetindo de novo, até às vezes ficando um pouco maçante, mas repetindo de novo para que isso fique claro, não é a ideia de romantizar o ambiente e preservá-lo porque é necessário, é bonito, é importante. Gente, nós somos o ambiente, nós fazemos parte desta estrutura e desse ecossistema. Então, se eu não preservo este ambiente, eu não vou estar me preservando. Porque nós não vamos conseguir existir sem a presença deste ambiente. E é exatamente por isso a importância de se começar a trabalhar desde cedo com a ideia específica de uma educação ecológica, uma visão ecocêntrica. Nós não somos o topo, nós fazemos parte de toda essa caracterização. Se nós não tivermos o cuidado necessário, é óbvio que nós, em um determinado momento, vamos chegar a um ponto de que nós não vamos conseguir mais subsistir. Então existe essa necessidade de nós entendermos que nós somos parte desta engrenagem. E no momento que nós começamos a passar esse tipo de informação, de que nós somos parte de uma engrenagem, e essa engrenagem, para continuar, ela precisa ter todas as suas partes funcionando, fica mais fácil a compreensão de como é importante mantermos estas condições ambientais, até para propriamente pensarmos na questão de gerações futuras. E aí vem exatamente a questão da meta da educação ambiental, que é desenvolver uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente. E qual é a ideia? Exatamente como eu estava falando. Não é simplesmente romantizar a importância do meio ambiente. É nós tentarmos compreender de que nós somos parte deste meio ambiente. Então nós estaremos cuidando de nós mesmos. Então podemos atuar de maneira individual e coletivamente para buscar soluções para problemas atuais, para a nossa própria subsistência e a existência de gerações futuras, para que todo este sistema na qual nós somos uma peça funcional não pare de funcionar. Porque se parar de funcionar, invariavelmente vai acabar descarregando em outras peças. Isso acaba se tornando um problema muito grande. E hoje nós temos uma série de desastres ambientais exatamente relacionado por esta perspectiva de que nós não nos conseguimos enxergar como uma parte pequena destas engrenagens.
né? Uma visão muito egocêntrica, na qual nós se utilizamos no ambiente a nosso bel prazer, sem a importância devida destas condições ambientais. Tá? Então a educação ambiental ela deve sim estimular as pessoas a serem portadoras de soluções e não apenas de se fazerem denúncias ou produzirem mudanças por suas próprias condutas. As ideias iniciais é nós sabermos e conseguirmos visualizar o seguinte: se tem um determinado problema e eu tenho noção de qual o meu papel dentro deste ambiente, é fácil nós conseguirmos gerenciar soluções para minimizar estes problemas. Tá? E aí vem a ideia e a importância da questão da eficácia da política ambiental, tá? Relacionado, como nós já vimos, com as questões de políticas públicas, tá? Com uma falta de coerência e incentivo dentro dessas práticas. Boa parte destas maneiras, porque nós, de uma maneira geral, dentro de políticas públicas, ou até de uma maneira geral na questão de gerenciamento do que nós temos das condições hoje socioeconômicas, nós não conseguimos enxergar todos os fatores como importantes e entrelaçados especificamente. Ou eu vou me deter na visão econômica, ou eu vou me deter em uma visão da saúde, ou eu vou me deter em um ponto específico de outras questões e não vou levar em consideração que todo o sistema ele está diretamente interligado. Tá? Não adianta nós pensarmos o seguinte: vamos então, para termos um melhor desenvolvimento socioeconômico e que se tenha uma renda per capita melhor aqui, vamos instalar uma grande quantidade de empresas nesta região, vamos dar incentivo fiscal. Mas os cuidados ambientais, no momento em que eu começo a ter estas empresas, eu tenho maior poluição, eu começo a apresentar problemas de saúde, e mesmo que se tenha uma condição de economia um pouco mais elevada, eu ainda vou começar a apresentar maiores problemas por questões de saúde e questões dentro do meu meio ambiente. Então não existe esta ideia e uma visão global das coisas. E nós, aqui como profissionais que seremos no futuro, podemos trabalhar com essa ideia da educação ambiental exatamente para começar a dar um ponto diferente. A preservação do meio ambiente e a busca de soluções está diretamente relacionado em nós compreendermos o nosso papel dentro desta engrenagem e o que nós podemos fazer para que esta engrenagem jamais pare. E é exatamente esta a ideia da qual nós vamos trabalhar sempre dentro da disciplina de sustentabilidade. Tá? Por quê? Porque exatamente a partir deste processo eu me torno autossustentável. Eu consigo ter esta capacidade de gerenciamento e esta organização específica, tá? Para esta minha organização. Se tem um exemplo aqui até dado no slide, que também nós podemos trabalhar, que é a questão de política ambiental e política agrícola são coisas completamente diferentes também. Tá? E aí eu trouxe também alguns outros exemplos, como a implementação de indústrias. Eu tenho benefício econômico, mas eu não tenho benefício ambiental. E esse benefício ambiental vai trazer problemas a longo prazo, devido exatamente ao processo de degradação deste ambiente, alteração deste meio, deste ecossistema, que vai impactar futuramente em condições até para esta própria empresa conseguir extrair estes bens naturais, né, na qual seriam necessários para a sua atividade e seu funcionamento. Sem estes processos, isso vai acabar gerando uma caracterização importante. E esses aspectos, então, vão ser importantes para que a gente consiga ter exatamente esta caracterização. Tá? Então, vocês vejam que eu estou trabalhando bastante com essa condição de visão ecocêntrica, porque é exatamente a partir deste ponto, na visão ecocêntrica, antropológica, na qual nós vamos ter, então, uma maior condição de conhecimento sobre em que momento ou o que nós devemos ter como papel dentro dessas condições, fica mais fácil até o próprio processo de entendimento de gestão sustentável, né? Uma gestão ambiental. Partindo para isso, gente, nós vamos abordar um outro ponto, então, que é exatamente a questão na qual vai nos competir agora. Né? Nós já vimos uma ideia dessa questão de gestão ambiental, nós já trabalhamos com políticas públicas, né, relacionadas a essa questão da gestão ambiental também. Quem é o responsável pelo quê? Todo esse processo, essa organização. E agora nós vamos determinar, então, a caracterização importante de nós conseguirmos visualizar como uma empresa pode manter uma sustentabilidade, e como ela pode trabalhar com este processo especificamente para que os seus produtos e serviços e resíduos e efluentes e emissões
não acabe interferindo no ambiente e que isso possa levar ao esgotamento até propriamente da matéria-prima dentro dessas empresas. Então, um processo de se poder trabalhar, né, e tudo aquilo que for produzido, né, e que possa ser consumido, volte, né, para dentro do sistema, consiga servir para essa parte inicial, né, para a rotatividade dos produtores, e a partir disso nós consigamos ter estes produtos para os consumidores, que é a ideia básica dentro desse processo da empresa, né, ou de qualquer tipo de empresa que vai poder trabalhar e abordar, né? Então nós vamos poder caracterizar estes pontos importantes. Dentro da questão da sustentabilidade empresarial, toda organização está inserida num macroambiente, sendo afetada por alterações econômicas, políticas e tecnológicas. Tá? São variáveis que não estão todas sob o controle da empresa especificamente. Tá? Principalmente questões políticas, né, e alterações econômicas, nós vamos ter variações conforme o mercado, e isto vai demandar com que a empresa sempre tenha a condição de se ter um plano B ou conseguir rapidamente se readequar e se reestruturar, tá? Para que então se consiga especificamente se tomar o controle ou se pelo menos se precaver, né, de determinados problemas na qual nós vamos visualizar dentro destas condições. Tá? Então o ambiente que circunda e que interage com a organização consiste no microambiente da empresa. São investidores, fornecedores, os clientes, os colaboradores, concorrentes, a comunidade em geral, na qual nós vamos considerar um primeiro ponto importante, que é o microambiente desta determinada empresa. Tá? Além disso, nós vamos ter um ambiente interno, que é o espaço delimitado pelos muros da organização, né? E que essa organização vai ter o controle geral destas ações e destas relações. Tá? Nós podemos visualizar aqui na apresentação ao lado, tem a figura e fica mais fácil de nós conseguirmos identificar, tá, dentro deste microambiente especificamente. O microambiente vai estar relacionado com a caracterização das demandas de produtos e serviços pelos consumidores e clientes, na qual nós vamos ter os parceiros, os fornecedores, os concorrentes, né? Os stakeholders, que são os investidores, e como a empresa vai conseguir gerenciar ou pelo menos ter uma noção específica dentro destas interações. Tá? Dentro disso ainda nós vamos ter um ambiente interno, que é a administração, marketing, né, a produção de operação, a contabilidade, finanças, compras, recursos humanos e todas as características básicas de uma empresa. E isto, obviamente, tá, é o que vai se ter o controle total dentro desta caracterização da empresa. Vão estar sujeitas, obviamente, então, a um microambiente e, obviamente, em um grau maior ao macroambiente, variações externas, na qual podem interferir neste processo. Tá? Porque isso tudo vai ter a relação especificamente, né, em âmbitos políticos, em questões de competitividade, em algo maior a ser visualizado, na qual nós vamos poder caracterizar aqui dentro destas características, tá, gente, como alguns pontos importantes para nós abordarmos e conseguirmos então caracterizar e fazer este reconhecimento distinto entre estes pontos importantes. O que vai influenciar de maneira geral, pessoal, a sustentabilidade empresarial? A empresa ela vai estar localizada no centro deste processo, e nós vamos ter influências tanto da sociedade, do mercado, e principalmente do governo se fazendo essas trocas e especificamente fazendo a regulação de uma microambiente entre estas estruturas. Né? O meio ambiente estando por fora, porque o meio ambiente é o que vai então interferir de maneira direta, e vocês vejam, nas condições entre a sociedade, o governo e o mercado. Tá? Então nós temos uma estrutura importante a ser visualizado. Aquilo que a empresa vai estar sujeita, que é este microambiente, tá? Na qual nós vamos ter o que o governo diz que pode ser feito, o que a sociedade vai querer daquela empresa e as relações de competitividade que o mercado tem. Além disso, num ambiente externo que vai acabar influenciando, porque a empresa vai estar sujeita às pressões que a própria sociedade vai ter, tá? Com condições ambientais. Por isso que eu falei para vocês, se a empresa já consegue trabalhar para tentar minimizar os danos macroambientais, na qual ela poderia vir a apresentar a ter algum determinado tipo de prejuízo, tá?
por interações diretas com a sociedade e o próprio mercado, na qual o meio ambiente vai acabar interferindo. Isso já traz um belo benefício para ela, porque as relações entre a sociedade e a empresa se tornam melhores, assim como o mercado também, se fazendo esta regularização e este contraponto especificamente entre estas características. E isso vai ser extremamente positivo para esses processos. Dentro destas características, então voltando para que fique mais claro e a gente consiga pré-estabelecer, a sustentabilidade empresarial vai estar diretamente relacionada e imposta por 3 fatores. O governo, a partir de ações judiciais, a legislação ambiental e os impostos. Então, fazer uma regulação direta, como eu falei para vocês, determinando o que pode ou não pode ser feito, porque não vai trazer prejuízos, e que se tem esse processo de regulamentação para que não haja exploração, o que não tenha, que controle efetivamente se aquela empresa está fazendo as coisas de maneira adequada ou não. A sociedade como um todo, porque são os consumidores conscientes, E aí nós vamos ter exatamente essa questão, que basicamente hoje a gente tem muito, apesar ainda de se acreditar de uma maneira geral que algumas empresas é que vão acabar influenciando a sociedade, tentando dizer o que é importante ou não para ser considerado sustentável. Nós ainda temos que criar uma condição de que a sociedade seja consciente o suficiente, para nós conseguirmos determinar o que realmente pode ser importante ou não dentro destes processos. Então nós vamos ter uma série de ações relacionadas a esta questão, principalmente com condições de qualidade dos produtos e interações que vão ser fundamentais para nós conseguirmos compreender. Então nós vamos trabalhar exatamente com esses pontos aqui que nós vamos visualizar na questão da sociedade, aqui sendo visualizado, gente. Então, quanto mais consciente, quanto mais noção nós temos sobre que tipo de prejuízo aquela empresa pode fazer, mais fácil é o processo de regulamentação entre as alterações que esta empresa vai acabar fazendo para que ela se mantenha de maneira mais sustentável dentro do mercado, gente? Como um ponto bem interessante. O mercado, a partir de geração de passivos ambientais que vão comprometer a rentabilidade de futuras empresas, investidores tentando minimizar riscos, então se existe este ponto e esses prejuízos que a empresa possa trazer, e também setor de seguros tem exercido pressão quanto à questão de sinistros ambientais como alguns fatores importantes. Então, este material sendo bem visualizado no artigo do Barbieri, na questão de gestão ambiental empresarial, porque hoje nós já temos um ponto importante. A ideia da empresa é que ela traga menor prejuízos para o meio ambiente, porque isso vai gerar mais lucro e isso faz com que ela tenha uma visão diferenciada dentro deste ponto. Então isso vai ser um outro processo. É nós conseguirmos identificar o que entra e o que deve sair e como isso que deve sair, para característica importante, seja regulamentado e que nós consigamos então ter um controle específico de uma melhor qualidade, desses processos. E por que isso é importante, gente? Retomando de novo aquilo que eu já vinha falando para vocês. Tudo aquilo que entra como matéria-prima, e que vai sair com o seu produto e os resíduos a partir daquilo que foi descarte, para que o ecossistema desta empresa consiga se manter sem prejuízos importantes para a manutenção das suas matérias-primas fundamentais, se trabalhar com a questão de diminuição de emissões atmosféricas, o cuidado e o manejo com efluentes, com resíduos sólidos, com ruídos ambientais, porque tudo isso vai acabar de uma maneira direta impactando no processo de obtenção de matéria-prima. Além de problemas para a população na qual vai residir perto destas áreas mais industriais, e ao longo prazo trazendo grandes malefícios sendo relacionado com isso. Então essa ideia de gestão é se trabalhar exatamente dentro da linha de produção para tentar diminuir o que nós vamos visualizar nas saídas com produtos efluentes, líquidos, emissões de gasosas, resíduos sólidos, vibrações, odores característicos e tudo que possa trazer um prejuízo.
Tá? Então nós vamos ter uma maior exigência e expectativa de diferentes grupos dentro da empresa para que ela tenha, obviamente, uma funcionalidade maior, tá? E que ela consiga então dar e responder a estas questões e essas demandas especificamente, tá? E a partir disso se tenha ações concretas, tá? Dentro desse processo industrial para que ela consiga demandar todo o que é de matéria-prima e como, obviamente, poder trabalhar com essas condições, né? E que a partir disso, destas condições específicas, ela tenha algum ganho nesse processo de sustentabilidade. E isso vai ser Então, isso também vai ser alguns dos pontos na qual nós estávamos abordando. Então, essas ações que sejam importantes. Também vai relacionar, tá, e relatar algumas outras características para nós conseguirmos compreender. Estas ações, tá, que poderiam acabar ocorrendo dentro desse processo, a identificação da sustentabilidade empresarial, a ideia da sustentabilidade empresarial visa exatamente esse processo, né, um desenvolvimento econômico e que ela seja autossustentável. Né? E que ponto também é importante nós podermos trabalhar com essas características, tá, gente? Que também talvez nos deixe um pouco confuso quanto a essa questão. Uma dos grandes pontos importantes é que não necessariamente as ações ou os produtos destas empresas vão ocasionar um prejuízo direto dentro do que ela faz. Né? Mas o impacto pode ser gerado dentro de uma comunidade ou até de outras empresas que vão acabar sendo cumulativos e nós vamos acabar tendo um grande processo de problemas relacionados então a esta característica. Tá? Então o cuidado que a empresa precisa ter é que ela tenha os seus produtos gerados de maneira mais limpa possível para impactar menos as condições de outros tipos de empregos e propriamente o próprio meio ambiente. Então, de uma maneira direta, é tentar otimizar os seus processos, porque a partir desse processo de otimização, nós vamos conseguir então ter uma maior vantagem relacionada a estas características. E isso também é um ponto e uma característica importante para nós podermos trabalhar e abordarmos. Né? Então, a sustentabilidade empresarial ela precisa ser efetiva, né? E esta empresa ela precisa adotar políticas, né, de funcionalidades e práticas que vão estabelecer com que ela mantenha o seu crescimento, tá, e reduza o que nós chamamos de externalidades negativas. Tá? As externalidades negativas vão acabar sendo prejudiciais de um ponto importante. Tá? O que nós podemos considerar como externalidades negativas? As externalidades negativas seriam os efeitos sociais, econômicos e ambientais que ocorrem de maneira indireta pela venda ou por um produto produzido por um serviço prestado. Tá? Então, nós vamos ter uma caracterização específica destes prejuízos ambientais que possam ocorrer, que vão acabar influenciando não diretamente no local onde ela está, mas talvez todos aqueles que estão ao redor. Por isso que eu falei para vocês, a ideia de se ter uma produção limpa e uma funcionalidade melhor, exatamente tenta fazer com que ela consiga ter uma autossustentação, tá? Sem acabar esgotando os seus recursos. Tá? Então, como um ponto interessante. Para dar alguns exemplos para vocês de externalidades externas negativas que seriam interessantes, tá? Do nosso dia a dia, por exemplo, frigoríficos, na qual nós vamos ter o processo de obtenção de carne. Tá? Então, esse grande processo de utilização para a pecuária, o cuidado com o gado, a preparação, ele vai ter uma característica que nós chamamos de pegada hídrica muito elevada. A pegada hídrica é exatamente o consumo que nós temos de água, né? E as marcas deixadas exatamente por este consumo, que podem ser extremamente prejudiciais. Além disso, influenciando do local onde nós estamos tirando, que vai então ter todo um processo de piscicultura, o abastecimento de água e uma série de outras ações que vão interferindo em outros tipos de processos e outras atividades econômicas, juntamente com malefícios ambientais na qual nós estamos visualizando. Então isso também vai ser um outro ponto e uma outra abordagem relacionado a estas características ambientais na qual nós estamos vendo aqui. Por isso que se faz toda a questão na sustentabilidade, que as ações específicas aqui sejam exatamente para tentar diminuir os danos, porque isso, além de trazer um benefício para ela, também faz com que todo o ciclo produtivo não seja diretamente afetado por essas externalidades negativas.
Né? Isso vai ser uma outra condição bem importante. Para dar um exemplo para vocês, gente, a realização de ações ambientais pontuais, episódicas ou isoladas não vai configurar um sistema de gestão ambiental, mesmo quando essas ações exijam recursos vultuosos, né, uma grande quantidade de instalação de equipamentos. Por exemplo, a instalação e manutenção de equipamentos para controle de emissão hídrica. Tá? Isso é o básico que a empresa vai ter que ter e isso não pode ser considerado como um processo de gestão ambiental. Mas a reutilização destes recursos hídricos utilizados dentro da empresa, aí sim. Porque além do processo de instalação, manutenção e controle de emissões, eu ainda vou tentar me reutilizar destes produtos que foram sendo eliminados, vão sendo despejados e que eu possa então ter melhor otimizado sem ocorrer um processo de contaminação. Tá? Então a sustentabilidade empresarial ela vai exigir um conjunto de atividades administrativas, operacionais interrelacionadas, realizadas pela empresa para abordar problemas ambientais decorrentes da sua atuação para que isso não ocorra no futuro. No momento em que eu apresento um determinado problema, nós vamos tentar então evitar que se ocorram estas ações. Então eu vou ter uma intervenção para corrigir aquele problema e que aquilo não ocorra de novo. Tá? Então minimizando os danos que possam estar relacionados com aquilo e me tornando mais efetivo economicamente como um ponto importante. Tá? Dentro desse conceito, nós vamos trabalhar com algumas questões de evolução de processos de gestão ambiental visualizados pelas empresas, e aí nós vamos ter relacionado como nós podemos visualizar na coluna. Tá? Então, por exemplo, na parte de postura, aqueles que não apresentam uma conformidade, que ignoram as demandas e as pressões externas e as demandas legais não são priorizadas, são empresas que, na verdade, estão pouco se importando com estas condições. A reativa, que é um atendimento restrito às normas técnicas e legais, respostas após o problema ou pressão. Ou seja, é uma empresa que só vai responder a uma determinada demanda assim que ocorrer um problema. Aí ela vai ser reativa, ela vai tentar solucionar aquele problema, mas ela fica estrito às normativas. Tá? Nós vamos ter ainda as intransição e as adaptativas, com atendimento restrito às normas técnicas e legais, reconhece haver falhas internas, tenta fazer as suas adequações às exigências legais e o uso dessa questão da gestão ambiental. A proativa que vai antecipar os problemas, ou seja, ela dentro daquele todo mecanismo empresarial, ela já vai ter uma noção específica do que poderia vir dar problema adiante e ela vai começar a antecipar para tentar minimizar estes impactos ambientais. Tá? Então ela vai buscar uma excelência nesse processo. E é responsável e sustentado que vai pautar em negociações, pactos, parcerias de ações ambientais integradas e sistêmicas como um processo importante para a promoção da chamada justiça social, qual nós já observamos e também trabalhamos. Né? Que são aquelas condições de dar o mínimo e o básico dentro desta sociedade, sem ocorrer os danos necessários e a partir disso ser uma peça atuante para que se tenha estes melhoramentos relacionados às condições ambientais. Tá? Então o que nós vamos poder trabalhar como um ponto importante que deve servir como uma motivação para uma indústria, como um processo de gestão ambiental empresarial? Primeiro, senso de responsabilidade ecológica, as exigências legais, né? A proteção dos interesses da empresa, a imagem na qual a empresa quer passar, proteção dos funcionários, que é um ponto importante, a pressão do mercado, qualidade de vida e os lucros especificamente. Tá? Então, se fazendo uma integração entre todas as áreas, né? Toda a parte de saúde, quando nós trabalhamos com a proteção e o cuidado com os funcionários, a parte econômica, na qual eu vou cuidar da imagem, tá? E do lucro e das características específicas da empresa, tá? E também uma parte importante que é a parte ambiental, de tentarmos minimizar os danos. Então, se atuando nestes três grandes frontes, fazendo com que as suas ações sejam mais completas, né, do que a maioria das empresas que nós vamos ver e visualizar por aí. Tá? Nós temos um exemplo interessante, na qual ainda é uma oportunidade de se fazer uma visita, que é exatamente na Fruc, e poder observar os modelos de gestão ambiental adotados na empresa, que são bem interessantes e importantes, né? Como até o próprio processo ligado com redes de supermercados aqui da região,
e especificamente onde se tem a marca Fruc, para que se faça o processo de retomada destas embalagens de bebidas e a partir disso sejam reutilizadas no processo de produção. Então existe toda uma caracterização ecológica para que não sejam somente descartados como lixo, mas que isso volte ao ciclo produtivo e sirva como base ou parte daquilo que a empresa tem como um ideal de tentar minimizar estes impactos e estes danos especificamente visualizados ao ambiente pelos seus produtos que vão sendo produzidos. Tá? Algumas empresas elas têm demonstrado que é passível ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo, não sendo uma organização que atua nos chamados mercados verdes, desde que a empresa possua certas doses de criatividade e condições internas para transformar restrições e ameaças ambientais em oportunidades de negócios. Tá? Então existe agora um novo nicho específico para isso, porque eu posso trabalhar com essas questões e hoje nós temos em voga exatamente essa questão de uma maior conscientização da população, que serve como um ponto importante, tá? Para nós conseguirmos compreender exatamente estas ações. Então, no momento em que eu vejo algum problema que eu poderia encontrar no futuro, já se tenta se fazer exatamente um processo de se precaver disso, tá? E nós vamos atuar a partir dessas condições com bastante criatividade de conseguirmos retomar aquilo que poderia ser um prejuízo, e eu vou utilizar isto como parte de uma oportunidade de negócio ou marketing. Então, como eu falei para vocês, o que nós utilizamos nas nossas aulas como bons exemplos são a Coca-Cola e a Fruc, que é uma empresa nossa daqui, atuando exatamente nesse processo. Né? Eu consigo fazer um bom merchandising especificamente trabalhando com este conceito de reutilização, né, de materiais, todo um processo voltado para a preocupação na reciclagem, na diminuição de emissão de gases, o cuidado com os efluentes, como um dos pontos bem principais encontrados nessas duas empresas, assim como demais outras vão ser visualizadas e também podem servir como este modelo para que a gente consiga compreender estas ações importantes. Tá? Dentro das abordagens, primeiro, é exatamente como eu falei para vocês, o controle da poluição, a prevenção para que não ocorra poluição, tá? E se utilizar destas ferramentas como marketing institucional. Tá? Ou seja, eu estou preocupado com o meio ambiente, o que é uma verdade, mas eu vou me utilizar exatamente desses mesmos mecanismos, das minhas ações para mostrar o quão responsável nós somos. Né? Então nós temos uma grande condição de poder se explorar estas características e isso servindo de maneira bem importante para a empresa como um todo. Na parte de controle de poluição, estabelecimento de práticas para impedir os efeitos decorrentes da poluição gerada com o processo produtivo, ações reativas que têm objetivos, via de regra, de atender às exigências estabelecidas no instrumento do comando de controle, as chamadas utilizações dentro desses comandos de controle como tecnologia de controle no final de processo, o end-of-pipe control, que é capturar e tratar poluições resultantes de um processo de produção antes que elas sejam lançadas no meio ambiente. Então se faz a utilização de tratamentos de efluentes, filtros, incineradores, tudo para que eu consiga manejar estas características, né? São boas soluções porque eu também vou ter tecnologias de remediação, resolver problemas de decontaminação de solo, etc. Porém, elas são incompletas porque elas estão focadas especificamente no problema na qual eu já estou visualizando. Tá? Então, existem alguns outros mecanismos importantes para poder ser feito. Na verdade, nós estamos tentando só minimizar o dano a ser relacionado. Tá? Então, isso são algumas características importantes. Já na parte de prevenção, minimizar ou eliminar a geração de subprodutos indesejáveis. Tá? Então, mudanças no processo produtivo, utilização de tecnologias modernas, fechamentos de plantas antigas. Tá? Vai-se ter uma economia de matéria-prima, obviamente. Diminuição de quantidade de efluentes finais, que também é um outro ponto importante, e a melhora da qualidade do efluente final a ser tratado, que vai também minimizar os gastos especificamente na necessidade desses tratamentos. Tá? Então nós vamos ter basicamente a atuação responsável pela Associação Brasileira de Indústrias Químicas, a ABIQUIM, com adesão obrigatória, a administração da qualidade ambiental total, a TEQEM, que atende às expectativas do cliente, produção mais limpas como os 3 R's, né? A ecoeficiência, reduzir o uso de recursos e aumentar a durabilidade, ecodesign, projetos para o meio ambiente,
do produto final até o descarte, são alguns pontos importantes. Nós já tivemos a discussão agora na aula sobre a questão dos canudos, né? Na qual vão ser mais fundamentais. Já temos algumas empresas bem interessantes, pena que ainda nós não temos sendo utilizados dentro dos nossos mercados da região, como algumas dessas características, mas já tem grupos específicos de empresários e pesquisadores que já fizeram sacolas plásticas que seriam biodegradáveis, né? Podendo servir até no processo de liberação como alimento, pela sua característica e forma como são produzidas. Então nós temos um ecodesign por trás disso. Isso também é um outro ponto importante, porque quando nós trabalhamos com a questão de sustentabilidade e desenvolvimento, isso também passa a ser um novo nicho de mercado. E aí eu quero que vocês vejam, eu primeiro estou preocupado com condições ambientais, mas a partir disso eu também vejo uma brecha específica de uma oportunidade de negócio. Além de estar preocupado com as demandas sociais na qual nós estamos visualizando, eu ainda vou estar abordando este ponto de maneira diferenciada. Por quê? Porque nós vamos estar tomando um cuidado especificamente com o ambiente e a minha oportunidade de vender um novo produto na qual com toda e absoluta certeza vão estar relacionados a nós conseguirmos compreender. Nós ainda vamos abordar depois a questão de descrevermos de maneira mais facilitada o que é o chamado metabolismo industrial, como uma questão bem importante e interessante para nós conseguirmos caracterizar o que é estas condições de metabolismo industrial e quais são os seus pontos e perspectivas, sobre... Gente, o que seria essa parte então do metabolismo industrial para que nós consigamos caracterizar? Na verdade, a ideia do metabolismo foi feita e proposta por Robert Ayres, em analogia ao que nós temos no modelo biológico do metabolismo, como um conjunto integrado de processos físicos que vai converter matérias-primas em energia, além de trabalho, e sendo relacionado então com produtos e resíduos. O que a gente tem como ponto básico dentro dessas características é exatamente um conceito biológico do nosso próprio metabolismo. Eu vou ter um alimento, vou utilizar até o copo de água que eu estava tomando aqui. Eu vou ingerir, vou utilizar este alimento especificamente para ter energia, conseguir me movimentar e a partir disso eu vou ter a liberação pela urina. O que ele tentou transformar aqui, exatamente dentro desse conceito específico aqui, o metabolismo industrial ele funciona da mesma maneira. Eu vou ter a matéria-prima e a energia que vai demandar dentro desse processo relacionado com o trabalho, e eu vou ter então um produto final que vai ser liberado e os dejetos, que vão ser então essa questão de poluição e como nós vamos poder trabalhar com estas características importantes. Então, exatamente este ponto que nós vamos abordar na questão da ecologia industrial, a necessidade de se padronizar estes processos para um comércio internacional bem mais caracterizado. Entra aí então a questão do Programa de Atuação Responsável, que busca melhorias efetivas e desempenho da indústria química, junto à Abiquim. Em 92, a adoção do Programa de Atuação Responsável, no Brasil pela Abiquim com adesão voluntária. Em 98, obrigatoriedade na adesão, com relatórios na qual pode-se entrar no site, e eu vou liberar esse site então depois para que todos possam acessar e visualizar como é feito. E a partir disso se trabalha com esses diversos processos e controles na qual a Abiquim vai ser responsável. Então o transporte, a distribuição, a proteção ambiental, o gerenciamento desses produtos, a preparação para atendimentos. E aqui nós temos alguns cursos bem interessantes que também podem ser feitos, promovidos por alguns conselhos especificamente no processo de qualificação profissional, que é o transporte de cargas perigosas, manejo destas ações e desastres, segurança do trabalho também como um ponto importante, e a efetividade da segurança nestes processos como algumas das questões que nós vamos poder abordar também e relacionar ao longo de toda essa nossa construção do que nós estamos trabalhando aqui. Então todas estas ações vão ser importantes para que eu tenha então a caracterizada a questão da sustentabilidade empresarial e um bom manejo desses processos, sendo visualizado então as características de gestão ambiental bem aprimoradas dentro deste processo, gente? Então são algumas características e condições interessantes para nós podermos visualizar. Então o escopo da atuação responsável, nós vamos estar trabalhando então com a característica, como nós já falamos, entre aquela questão da gestão ambiental, que é intercalar as prioridades sociais, ambientais e econômicas,
que são a base, o tripé para que eu tenha funcionalidade, tá? E as características. As sociais com boas condições, tá? Relacionados então à qualidade de vida de uma determinada população, o ambiente com a manutenção dessas minhas estruturas, e econômica, obviamente, com os ganhos básicos para esta população. Então, a administração de qualidade ambiental total, a Total Quality Environmental Management, a TQAM, ampliação do conceito de administração da qualidade total, TKM, melhorias contínuas em todas as instâncias da empresa, tá? Se trabalhando então mediante a participação de colaboradores, fornecedores e clientes para atender as demandas por qualidade, preços, né, e uma maior rapidez e confiabilidade nas entregas. Então isso também é um ponto importante. Eu trabalho com uma qualidade que, além de ter um produto bem adequado, eu ainda vou ter as minhas demandas, né? Um preço por se utilizar melhor a matéria-prima, né? E todas estas questões dos produtos com uma maior agilidade, né? Então, as 5 dimensões de qualidade total é qualidade intrínseca de um produto e serviço, o custo na qual deve ser menor, o atendimento ou um prazo sendo bem estipulado, tá? A moral e a ética e a segurança do cliente dentro dessas organizações, né? Que vai fazer então com que se busque a excelência sempre dentro desses processos, as questões de durabilidade, tá? Custo-benefício, que também vão ser importantes para nós podermos abordar, tá? Então, quando eu tenho a questão do TKM, que é do produto em si, o defeito precisa ser zero, a produção de bens e serviços tem que atender às demandas do cliente, e o TQM, tá? Que é a superação das expectativas dos clientes internos e externos em termos ambientais. Ou seja, além de eu produzir um excelente produto, tá? Ele ainda precisa ter uma condição de eu ter a noção de que este produto é um produto limpo. Tá? E de que não se tem a utilização de resíduos ou que se houve algum prejuízo ambiental sendo visualizado. Então isso vai ser uma característica importante. Tá? Como é que se vai se trabalhar com esses instrumentos de administração de qualidade ambiental total? Se usa o chamado ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act. Tá? Ou seja, eu vou planejar, vou fazer, vou checar e vou atuar. Tá? Então permite a elaboração de planos de trabalhos da área de problemas contínuos, e assim eu consigo ter uma ideia e expectativa dentro do meu ciclo. Tá? Eu vou primeiro então planejar e estabelecer objetivos e metas, que é o principal do que nós precisamos. Eu vou agir, tá? Eu vou executar para promover estas melhorias e chegar no que foi planejado. Eu vou checar especificamente se aquelas minhas ações foram adequadas e eu alcancei a correção desses problemas, tá? E novamente nós vamos fazer, organizar, treinar as pessoas para que eu volte a ter o ciclo de maneira geral, tá? Então nós vamos conseguir abordar com estas questões importantes e a partir disso mantendo o ciclo funcionando. Assim que eu fizer, eu vou checar, eu vou agir, eu vou planejar. Tá? E assim nós vamos mantendo o ciclo funcional sempre que houver esses problemas, ou tentando antecipar estas questões dos problemas. Tá? Então, no ciclo do PDCA, a metodologia básica para se alcançar novos padrões e desempenhos. Então, primeiro se planeja, se faz, se checa e se ajusta. Tá perfeito? Se mantém. Não está perfeito? Vamos melhorar isso e vamos tentar otimizar este processo, sempre visando a melhoria destas questões. Tá? E isso só pode ser feito a partir, então, de questões específicas, conforme vai se passando o tempo. Eu vou, a partir da minha rotina, trazendo melhorias e sempre buscando chegar no ponto mais alto, que seria considerado sucesso, então, tanto para o processo de preservação ambiental, como para algumas outras condições importantes na qual nós vamos visualizar e observar. E isso vai ser fundamental dentro deste processo de gestão ambiental, a melhoria contínua para tentar sempre trazer o melhor produto e com o melhor processo, a partir de uma poluição menor. E aí vem-se exatamente uma questão chamada P mais L menos, que é a produção mais limpa, a cleaner production. Tá? No Brasil, a aplicação contínua de estratégias preventivas integradas envolvendo processos, produtos e serviços a fim de alcançar benefícios econômicos e sociais. Tá? Isso significa exatamente de se utilizar tecnologias limpas,
tá? Que veio desde o ano de 1972 da Conferência de Estocolmo, e a P+L requer ações para conservar energia, matéria-prima e minimizar danos ocasionados exatamente por essa produção de substâncias tóxicas, tá? Reduzir desperdícios, poluições resultantes, o que isso vai nos trazer então alguns pontos mais fundamentais e obviamente extremamente positivos para a empresa e para o meio ambiente, tá? Então, não geração, redução, reuso, reciclagem, que é aquilo que nós já vimos que algumas empresas já vêm abordando e vêm trabalhando, como no caso da Fruc, que já vem abordando estas características e essas condições há mais tempo. Tá? E a partir deste processo, se utilizando uma aplicação contínua de estratégias ambientais, sempre visando a sua revisão e o que pode ser feito a partir de novas tecnologias, se melhorar estas condições e as suas atuações. Tá? Então nós vamos também trabalhar dentro desse processo da P+L com a produção mais limpa, se utilizando em 3 níveis distintos. Tá? Os níveis de minimização e redução de emissões, o primeiro nível com a redução da fonte, modificação do produto, tá? E atuando com o processo de modificações de processos e obviamente atuando em boas práticas, substituição de matéria-prima e modificação de tecnologia. No nível 2, nós vamos abordar com reciclagem interna especificamente, tá? Para podermos utilizar a própria característica. Então aqueles produtos que vão sendo feitos voltam e vão ser reciclados. No processo 3 é o reuso de resíduos e emissões, ou seja, aquilo que foi liberado como produto para o consumidor deve voltar no processo de reciclagem externa, né? Se utilizar dos chamados ciclos biogênicos, se modificando estruturas e materiais como um nível mais de excelência dentro deste processo, tá? Especificamente da gestão ambiental como uma característica e como um todo, como um processo bem importante e interessante para podermos trabalhar. Vamos lá então, gente, para nós podermos caracterizar alguns pontos importantes sobre os diferentes níveis de P+L. O nível 1 com prioridade máxima envolve modificações em produtos, processos com objetivos de reduzir emissões e resíduos na fonte, bem como eliminar ou diminuir a sua toxicidade. O nível 3 segue com o segundo nível de prioridade. As emissões e os resíduos continuam sendo gerados, mas devem ser reutilizados internamente. E o nível 3, que é o terceiro nível de prioridade, que ocorre quando a emissão ou o resíduo produzido não tem como ser aproveitado pela própria unidade produtiva que gerou. Então eu vou alternar para uma reciclagem externa, isto é, vendendo ou doando os meus resíduos para quem possa fazê-los. E as emissões e resíduos devem ser tratados com vistas à sua disposição final em um lugar seguro. Tá? Então, o primeiro, eu mudo completamente o meu processo. O segundo, eu vou tentar minimizar ou reutilizar. E no terceiro, se eu não conseguir, eu vou pegar esses meus resíduos e vou propiciar para empresas que possam se utilizar disso e conseguirem fazer um tratamento adequado. Tá? Então, a P+L ela vai englobar a conformidade com a legislação ambiental, que além de preservar o meio ambiente, vai se utilizar para propagar uma imagem politicamente correta perante consumidores, fornecedores, né, do poder público, além disso, de interferir em algumas positivamente no processo de produção, uma vez que se aumenta as características e vantagens econômicas e, obviamente, a competitividade. Por quê? Porque como eu faço uma produção muito mais limpa, a minha própria reutilização e os próprios recursos utilizados vão fazer com que a minha diminuição de gasto no tratamento efetivo depois. Tá? Porque isso tudo volta, como nós já falamos, dentro de um ecossistema industrial, para um ciclo fechado, e isso permite a minha reutilização. Tá? Então, nós vamos ter algumas esquematizações aqui, como nós podemos visualizar no slide, para nós podermos trabalhar e observarmos caracterizados. Né? Então, a energia no processo 1 com o produto, uma reciclagem que volta para a matéria-prima que pode ser utilizada para o produto 1. No segundo caso, no segundo nível, eu tenho uma reciclagem com um processo 2 e um subproduto diferente, servindo também para fazer a alimentação, ou então no caso 3, na qual eu vou ter um tratamento e a produção de um resíduo que vai ser eliminado e a partir disso liberado para que alguém consiga atuar com este processo. Tá? Então nós vamos ter toda uma questão importante da produção mais limpa, porque economiza matéria-prima e energia, diminui a quantidade de efluente final e melhora a quantidade do efluente tratado por diversos processos sendo aplicados
como estas características, né? Então, tudo isso vai fazer com que, obviamente, o processo seja mais limpo e mais claro de poder ser atuados, né? Os conceitos de vantagens que nós vamos apresentar é exatamente na questão do controle de poluição, com o tratamento no fim de tubos, né? A preservação, a reciclagem, a minimização, tá? E as vantagens que são importantes de não eliminar resíduos. Então, isso são alguns fatores importantes e fundamentais na qual nós vamos poder visualizar. Gente, para nós encerrarmos então aqui esta parte, tá? Nós ainda vamos ter as etapas de implementação da P mais L, comprometido com direção da empresa, sensibilização dos funcionários, formação de um ecotime, se estabelecer as metas do P mais L, a produção mais limpa, a pré-avaliação, a elaboração de fluxogramas, entradas e saídas, se utilizar de indicadores importantes, né, dados, barreiras, a solução de focos, priorizações, as modificações e todas essas características que vão ser fundamentais para que eu consiga implementar e eu tenha, obviamente, né, um melhor processo distinto a ser trabalhado e visualizado. Para a nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade então a esses marcadores de gestão ambiental, trabalhando então com a ecoeficiência, né, e a produção de produzir mais com menos, ou seja, eu utilizar menos matéria-prima para ter um produto final, o que também vai me gerar um lucro importante, e eu vou trabalhar com um processo extrativista menor. Tá? Então eu melhoro as minhas funcionalidades e os meus processos, e obviamente também o processo de produção de efluentes passa a ser menor, o que também é uma vantagem a nós podermos trabalhar e abordar com estas questões, pessoal. Então agradeço a atenção de vocês nesta nossa aula de sustentabilidade e desenvolvimento, trabalhando então com algumas características importantes sobre a questão da gestão ambiental, todo o nosso papel como parte integrante deste pequeno sistema e os mecanismos adotados para que eu tenha uma produção mais limpa, com maior qualidade, e que isso permita que a partir disso eu consiga ter um produto com uma excelência significativa e que eu tenha uma noção ainda que é exatamente a questão de se utilizar como uma oportunidade de mercado, tá? Na qual, além de se ter um produto com excelência, diminuir os gastos para mim e, obviamente, também as condições de danos ambientais. Isso sendo, então, um processo efetivo e extremamente benéfico, tanto para a empresa quanto para os consumidores, na qual vão estar relacionados, então, com esta melhor condição de gerenciamento ambiental e a preservação, que é um dos principais pontos na qual nós temos que começar a trabalhar mais efetivamente dentro das nossas condições de trabalho, pessoal. Agradeço a atenção e nos vemos então na nossa próxima videoaula.